Mas esse é o lado que eu estou tentando entender o que aconteceu, esse desabamento. Ele não veio do nada. Não é uma coisa simples, não é redução ao esvaziamento político, que não vai ser um partido que moraliza o PT, um PSOL, qualquer coisa assim, que vai resolver isso. Seja um PT moralizado. Porque a questão acho que é mais grave. Eu não tenho nada contra também nenhum pessoal, não é isso. Eu acho que aí nós estamos num campo de alianças, né? Mas a gente deveria pensar mais a fundo essas questões. E não surge nem no Brasil, nem fora do Brasil, nenhum pensamento que faça recircular isso. Não é por acaso que até uma coisa requentada, em grande parte, ela seja eficaz e capture todas as minhas simpatias. Como, por exemplo, eu reconheço minha simpatia pelo Evo Morales, por aquilo que se conseguiu, as massas camponesas conseguiram com ele, que foi subir a praça e falar. Elas passaram 500 anos escondidas nos grotões. De repente, elas subiram a praça e falaram, depuseram o governo. Inclusive, governo que por elas foi eleito e que não cumpriu as promessas. O Chaves já é mais difícil, mas também não levanta nenhuma antipatia essa espécie, ela reage contra o imperialismo. Essa forma neofascista, neonazista do imperialismo são os Estados Unidos. Eu acho importantíssimo. Isso, sem dúvida, a Sul-América hoje é o lugar do planeta em que algo se pensa não muito intelectualmente, mas numa prática, numa determinada prática que eu não acompanho detalhes, eu sou incapaz de falar bem sobre ela, mas que me acena com alguma perspectiva que talvez nós devêssemos considerar fora daquele snobismo de direita, né, desses pasquins que dominam a imprensa brasileira, né, e que esvaziam tudo que venha como um pensamento, que aqui é a falta de pensamento. Né? Isso é um primeiro aspecto que eu queria ressaltar desse esvaziamento. O outro, acho que a burocratização que vem junto e que vem colada a esse modelão capitalista, pragmático, dos resultados a todo custo. O Brasil não está novo nisso. Por favor, não pensem que aqui se comete um crime contra as humanidades, contra as artes. De jeito nenhum. Eu via na Europa, desde sempre que eu estudei em Paris, todos celebraram, todos fomos estudar, eu peguei um tempo muito bom em Paris ainda, politicamente, das grandes discussões políticas, né? Os mestrados eram horríveis, os doutorados também, em prazos curtíssimos, que era um modo de justamente otimizar as verbas, que é isso que você deve saber. Eu não vou repetir o que você disse tão bem. Mas era preciso a gente pensar outros modos de atuação, porque, vindo para a universidade, eu comento com alguns amigos, não estou louco, mas é um temor e não é paranoia. Eu, às vezes, penso que talvez a gente esteja voltando àquilo que, no pensamento, foi o século XVII e o século XVIII, o intelectual fora da universidade. Isso me assusta muito, porque se um Goldenberg aqui, uma maldição como aquela, ressurgir na USP, e toda essa sequela de sub-Goldenbergs, de saias ou de calas, se a gente profundamente ignorante, né? Lobo que sai corrido, né? O honesto raposo, que é o lobo, tipos semelhantes, né? Essa coisa horrorosa que a gente vê. Os reitores da ditadura que eu peguei, né? Como professor no início, eles eram muito mais respeitosos da cultura. Por exemplo, o Miguel Reale, ele tinha um agente no serviço secreto da ditadura, mas estava ao lado. E ele dizia, eu estou aqui. Ele era um homem de direita, mas era um homem culto. Ele não fazia o jogo.
Ele protegia como podia a universidade. A FEFELESH teve um diretor que não era de esquerda, mas era um homem digno e protegeu muita gente de esquerda. Eu presenciei, eu testemunhei isso, que foi o Euripides. Você conheceu o Euripides? É um homem, um historiador digno do nome. A posição política de uma pessoa nunca condena a pessoa, é uma possibilidade que a pessoa tem, a gente deve respeitar qualquer posição política. Mas ele nos protegeu e colegas puderam fugir do Brasil e avisava, dizer, olha, o Jobs está atrás de você, etc. Nós somos tão canalhas nesse ponto que aquilo que foi o Jobs, que era um monumento vivo do horror, isso que foi preservado na Europa, né? A Argentina é um país que é muito por isso, que ele não deixa a coisa escalar. Nós transformamos num centro de arte o Jobs. Nós anexamos a Pinacoteca, um lugar de exposições, isso é uma coisa tucana em isso foi gestado em vento tucano. Isso é uma macaratice, uma capacitada, é uma coisa inadmissível. E nós ficamos lá, tal, expondo, frequentando. Eu conheço colegas que também não põem os pés lá. Eu não ponho os pés nisso. Eu sei o que foi a tortura, a morte nesse espaço, mas que nós, sem mais nem menos, vamos transformar isso numa área de lazer, ou na área de cultura. É importante nós mantermos a cara daquele. A primeira coisa, dar uma patinada, disfarçar, pintar e manter uma cela, assim, isso é um pouco, foi canalha dentro da cela. Que não é mais aquilo, é um outro lugar. Quer dizer, é preciso ver essa dimensão hipócrita nossa aqui, quer dizer, essa falta de sentimento histórico, né? De sensibilidade histórica. As pessoas não têm. Escolher um espaço expositivo. Aí os artistas que estão muito próximos à canalha, todos, longe de mim, mas grande parte oportunista que quer vencer na vida, arrumei um belo espaço para expor. Outros, que são pessoas excelentes, não sabiam da história do espaço. Eu disse, você está expondo num lugar assim, eu só queria se matar. Eu falei, como é que eu faço para retirar? Não tem mais gente. Agora, você fica. Mas pena que você não soubesse. Só nós procedemos a esse apagamento histórico. Isso é gravíssimo, esse apagamento. Uma coisa que você não tocou, eu acho que ela é muito importante. O brasileiro não tem marca de nada, né? Como da escravidão, não há marcas, não há arquivos, não há nada. Uma mancha abjeta da história do país. Nós não somos responsáveis por isso, evidentemente, não precisamos viver para nada. Mas nós não devemos apagar essa marca do país. No entanto, nós apagamos essa marca, não poderia nunca ser apagada. Do mesmo modo, essa ditadura, ela passou bem, tudo bem. Saiu-se do horror da ditadura militar e caiu-se no outro horror do apagamento. Uma ditadura do silenciamento. O povo argentino merece o meu respeito, o governo argentino merece todo o meu respeito, as mães de maio, tudo que está ali catando até hoje, essas pessoas que torturaram, que prenderam. Né? Aqui não, aqui ficou tudo normal, tal, tudo certo. Eu vejo o Roberto Romano naquela comissão e me contava a dificuldade que foi para ele essa questão da memória, da restituição dos que morreram, quem morreu, quem não morreu, as pesquisas, dificuldades que houve nisso. O Fundo sabe melhor do que eu essas coisas. E